Segundo volume da obra Absolvição da Morte. O livro da absolvição da condenação ao extermínio. Não irão mais ao extermínio. No livro Universo em Desencanto está todo o translado da absolvição desta condenação ao extermínio. O mundo é um conjunto fluídico, elétrico e magnético. Por ser o mundo um conjunto fluídico, elétrico e magnético, é que tudo o que existe no mundo é de origem fluídica, elétrica e magnética. Portanto, a força mais poderosa deste conjunto fluídico, elétrico e magnético está nos fluidos. É a força mais poderosa de geração, formação e criação. Então, no fluido está tudo. Do fluido depende a formação de todos os seres. Todos os seres são de formação fluídica, elétrica e magnética. E por tudo ser de origem fluídica, é que são assim, instáveis, como aí estão. Geram, nascem, crescem, reflorescem e desaparecem, porque o fluido passa. O fluido é passageiro. O fluido é o tudo que constitui a geração, formação e criação. Por tudo ser de origem fluídica, é que cada ser tem o seu fluido. Cada ser é constituído por um fluido nessa natureza variante e deformada como é. Existe uma infinidade de fluidos, todos diferentes uns dos outros. E por existir esta infinidade de fluidos diferentes uns dos outros, é que todos são diferentes uns dos outros. É que tudo é diferente um do outro, porque tudo é de origem fluídica. No fluido está tudo. No fluido está a formação deste tudo aparente. E assim sendo, cada qual, cada um, tem o seu fluido, que deu a sua formação, que gerou os micróbios para a formação do seu corpo. Cada ser tem o seu fluido. Então, a imunização apanha este fluido e leva para a planície racional, o lugar de origem, e daí a pessoa não mais nascendo aí, porque o que fazia a pessoa nascer já não está mais aí dentro do calor, dentro dessa deformação. E assim, não há efeito sem causa. A causa do micróbio é o fluido. A causa do corpo é o micróbio. Não havendo o fluido, não há micróbios. Não havendo micróbios, não há seres. Não havendo calor, não há fluido. Não havendo sol, não há calor. Se não houvessem as virtudes dos corpos anteriores a estes, que foram perdendo e se reunindo, daí formando esse foco de luz, também não existiria o sol. Se não fossem os habitantes que saíram da parte racional para entrar no pedaço da planície que não estava pronta para entrar em progresso, também não existiria esta deformação. Está aí como é feita a redenção, a salvação da pessoa. Está aí como todos regressarão ao seu lugar de origem, porque são de origem racional. Tinha que chegar o dia de conhecerem a sua origem e o porquê de se tornarem animais racionais, fora do seu lugar de origem, da planície racional, lá em cima, onde estão os demais com o seu progresso de pureza. Por meio da imunização racional, é apanhado este fluido que deu a formação do seu ser e levado para o lugar de origem, a planície racional.
Assim, virá a transformação dessa deformação pelo progresso da transformação dessa deformação para o estado natural, que é de racionais, puros, limpos e perfeitos. E daí, estando todos no seu lugar verdadeiro, de racionais puros, limpos e perfeitos, de animais racionais, por estarem deformados, voltando ao lugar de origem, de racionais puros, limpos e perfeitos. Portanto, não percam mais tempo. Tratem de ler para conhecerem a sua origem, a sua formação, como foi formado, de onde veio, para onde vai, e assim sucessivamente. O fluido é tudo, tudo de bom e tudo de ruim. Tem o fluido mau e tem o fluido bom. O fluido mau é porque está deformado, mas uma vez indo para a planície racional, se torna bom, porque o mal é só aqui na matéria. E só aqui na matéria está deformado em fogo. Ficou mal. Mas na matéria só se fala em fluido bom. Mas nenhum dos fluidos é bom, porque a matéria é ruim. Então, todo o fluido é mau, por estar deformado. Mas, uma vez saindo daqui de dentro do fogo, volta ao seu estado natural, porque esfria, perde a parte deformada e volta ao natural de puro, limpo e perfeito na planície racional. Aqui na matéria se fala em bom e se fala em mal. Mas tudo é mal por ser deformado, por ser de origem do mal, por ser de origem da matéria, e na matéria não existe nada de bom. Existe aparentemente o bom aparente, mas aparências não são verdades. Se fossem bons, não estariam aí na matéria. Matéria não pode ser boa. Basta ser matéria para ser ruim. Então, onde é que está o bom na matéria? Em lugar nenhum. Onde é que está o bem na matéria? Em lugar nenhum. No entanto, o fluido está deformado como mal, nesta deformação material. Uma vez saindo daqui desta parte do encanto, o mal se retira e o fluido torna a ficar puro, porque esfria, sai daqui de dentro do fogo, deste conjunto elétrico e magnético, voltando ao seu lugar de origem. É um corpo que tem vida, mas uma vida diferente, porque é uma vida pura, lá no meio dos puros, do seu lugar de origem, de racionais puros, limpos e perfeitos. Portanto, a vida é fluídica. O fluido elétrico e magnético é o causador desta vida, o causador destes seres e o causador de tudo que existe no mundo. Está aí um pedacinho da deformação dos seres, para melhor ilustração do que é o fluido. O fluido provém do calor. O calor provém do sol. E o sol provém das virtudes dos corpos anteriores a estes, que foram se perdendo e se reunindo. Daí veio a origem do foco de luz. Então, está aí de onde vieram, como vieram, para onde vão, como vão, o princípio deste encanto e o fim do mesmo, o fim do encanto. Por ser tudo de origem fluídica, é que tudo e todos são diferentes, uma coisa da outra. O fluido é um vivente reprodutor de vidas diferentes, porque não há igual nos seres da matéria. Assim como o ser humano é um aparelho de reprodução de filhos e irmãos,
o fluido também é um aparelho de reprodução, mas sempre do mesmo ser. Reproduz sempre o mesmo ser, e não vários seres. Cada ser tem o seu fluido, e assim, o fluido é um corpo de um vivente de vida eterna, diferente do corpo material. Como existem os habitantes aí do espaço, que são corpos fluídicos, elétricos e magnéticos, diferentes completamente da matéria fluídica, elétrica e magnética. Portanto, o fluido desse corpo, enquanto permanecer aí deformado, nesse conjunto fluídico, elétrico e magnético, o ser que corresponde a ele sempre será o mesmo aí a nascer. E para que não nasça mais aí, é preciso que a pessoa conheça o que é imunização racional, para se imunizar. A imunização apanha esse fluido, esse corpo que está aí deformado, e leva para o lugar de origem. Uma vez que esse corpo está em fogo, nesse conjunto elétrico e magnético, saindo daí para fora, esfria e volta ao natural. Então, vai continuar a vida lá, junto dos demais da planície racional, com o seu progresso de pureza, e com o tempo, vindo a extinção deste corpo em matéria fluídica, elétrica e magnética, vindo a extinção do que fazia a pessoa nascer aqui e não estar mais aqui. A pessoa não nascerá mais aqui. E assim está aí o fim do mundo, como vai ser e tem que ser o fim deste encanto pavoroso. Está aí o fim, e está aí o princípio, de onde vieram, como vieram, para onde vão e como vão. Não há fluido fêmea e nem macho. O fluido é um ser sem sexo. Agora, na formação da bicharada do encanto, é que há esta deformação dos dois seres, dos dois sexos, fêmea e macho. Chegou ao mundo o conhecimento mais importante de todos os tempos, para o término desta sebaria, deste inferno, deste rincão de sofrimentos, que parecia não ter mais fim. Todos sofrendo sem conhecer o princípio e o fim de toda esta vida amargurada, insaciável. É o mundo sem satisfações, cheio de preocupações sem limite, sem fim, vivendo como todos já vivem, no hospício, que ninguém se compreende, que ninguém se entende, mas que na mesma hora estão se entendendo, e daqui a mais um pouco, desentendidos. Todos presos aqui na matéria, prisioneiros desta vida do mal, sem conhecerem o princípio e muito menos o fim deste tudo aparente. Então, muitos cansados de sofrer e muitas vezes desanimados, dizem: eu queria dormir e não acordar mais. Não há quem aguente viver em um mundo deste, com a permanência do sofrimento. E muitos desanimados pedem até a morte. Outros dizendo: tomara que chegue o meu dia, pois eu já estou cansado de viver esta vida. Todo dia a mesma coisa, todo dia a mesma coisa. Sempre novidades insatisfatórias pela frente. Tomara que chegue o meu dia. Se há de ser amanhã, que seja hoje, porque sei que tem que chegar esse dia. Se há de ser amanhã, que seja hoje. Assim, muitos desanimados e bem desanimados de tanto sofrer e de tanto penar, decepcionados com as ilusões, riem muitas vezes para não chorar. As preocupações são tantas
que o vivente quer dormir e não pode. O relógio não para de trabalhar. Hoje, chegando em mãos de todos, a descoberta mais importante, que é a imunização racional, trazendo o conhecimento de tudo e de todos, para o regresso de todos ao seu lugar de origem. Porque do jeito que a vida vai indo, aonde iam acabar deste jeito, com a multiplicação do sofrimento? Aonde iam acabar? Ia acabar vindo a extinção desta geração, pelo progresso da degeneração, e indo assim para uma outra deformação muito pior do que essa, que seria a de quadrúpedes. Assim, hoje, a imunização racional está nas mãos de todos para embargar a extinção desta deformação para outra muito pior. Jubilados com o conhecimento, abrilhantados com a imunização racional, todos estão alegres e satisfeitos, pois por pouco está o término da condenação de todos, o término da condenação ao extermínio. Não serão mais condenados, porque está aí o conhecimento de absolvição dos mistérios, dos padecimentos, das agonias, do sofrimento e da morte. Está em vossas mãos a imunização racional, a absolvição desta condenação, condenados a sofrer e condenados ao extermínio, até que, enfim, chegou o que muitos não esperavam. Vão ficar surpreendidos com a absolvição do extermínio. Tratem imediatamente de se imunizar, para serem absolvidos desse castigo, procurado por vontade própria e milenar, procurado pelo livre-arbítrio, que até hoje impera entre todos. Todos estão felicíssimos, muito felizes, por terem o translado em mãos da sua absolvição, que é a imunização racional. Muita alegria no mundo inteiro, muitos festejos, pois não é para menos, ao conhecerem esta grande realidade, de onde vieram, como vieram, por que vieram, para onde vão, por que vão, a absolvição da condenação ao extermínio. Não serão mais exterminados, por estar aí o regresso ao lugar de origem, a planície racional. O fluido que deu o ser de animais racionais, unindo-os pela imunização racional e indo para o seu lugar de origem, que é a planície racional, acabando aqui com o encanto dos animais racionais. Eram condenados a sofrer e ao extermínio, pois não sabiam o porquê desta condenação. Hoje sabem, conhecem e veem o porquê de tudo isto, porque não há efeito sem causa. Se assim estavam, feitos nestas condições, é porque existia a causa, e agora são conhecedores da causa e do efeito. O livro da absolvição do sofrimento e do extermínio. O livro Universo em Desencanto. O livro que contém todo o histórico da geração, criação e formação deste rincão de amarguras. O encanto enigmático e misterioso, onde todos conservam os mistérios e os enigmas. À procura de quê? Do nada, sem saberem nada de certo, sem saberem nada de si, considerando este encanto um enigma e se considerando uns enigmáticos. E hoje, a solução, as soluções de todos esses enigmas, deste presépio embusteiro, deste embuste de remediar até não poder mais, deste embuste de aventuras, deste embuste de sonhos, sonhando de olhos abertos, outros pensando que a vida era essa mesma,
e na mesma hora se contradizendo, por não suportar o sofrimento.